eu me chamo Ana Beatriz, eu faço medicina na Universidade Estadual do Ceará e eu faço parte da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia, a LACAN. E no LACAN Flix de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia do pâncreas e do baço, que são órgãos abdominais muito importantes. Começando aqui com o sumário, eu vou falar de cada um desses órgãos, suas características gerais, sua localização, suas estruturas, externa como interna, sua vascularização, a drenagem linfática e venosa e a inervação. Começando com o pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal, então ele não é revestido pelo peritônio e ele é um órgão alongado, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Ele faz parte do sistema digestivo e ele é caracterizado como uma glândula mista e acessória. Por que ela é mista? Porque esse órgão produz tanto secreção exócrina como endócrina. A secreção exócrina é o suco pancreático e a secreção endócrina é a insulina e o glucagon, certo? Produzido pelas células de Langerhans, né? A localização do pâncreas, como eu falei, ele é retroperitoneal, né? E ele está localizado aqui de forma sobrejacente e transversalmente aos corpos das vértebras L1 e L2, né? O comecinho ali da lombar, mais ou menos no plano transpilórico. Como a gente pode ver aqui, ele também está na parede posterior do abdômen, né? Aqui é a parte interior e aqui é a parte posterior, como a gente pode ver aqui, o reto abdominal e as vértebras, né? E ele se localiza, na próxima imagem vai dar para ver melhor, posteriormente, ao estômago, né? Então, aqui é o pâncreas e aqui é o estômago. E aqui ele fica entre o duodeno, à sua direita, e o baço, à esquerda. E como a gente pode ver aqui, ele também tem uma relação intrínseca com o rim esquerdo, né? E muito perto dos vasos mesentéricos superiores também. Falando aqui sobre as partes desse pâncreas, ele se divide em 4 partes: cabeça, colo, corpo e cauda. Aqui a cauda não está identificada, mas essa partezinha aqui. Então, a cabeça, ela é essa parte, essa extensão da glândula que está envolvida ali por essa curvatura em formato de C do duodeno. Além disso, aqui tem o processo uncinado, que é uma extensão posterior, né, inferior, na verdade, da cabeça, em que ela vai se fletir medialmente aqui em relação ao pâncreas em si, né? Ele vai se fletir medialmente em direção aos vasos mesentéricos superiores e posteriormente a esses vasos também. Além disso, a cabeça tem uma relação intrínseca com o ducto colédoco, porque esse ducto ele pode passar por 2 formas. Ele pode passar por dentro em si da substância da cabeça, ou ela pode passar posteriormente à cabeça, fazendo um sulco ali na parte posterior dessa parte do pâncreas. Além disso, tem o colo também, que ele se localiza posteriormente aos vasos mesentéricos superiores, né? Anteriormente, na verdade. E na sua parte anterior, que é revestida pelo peritônio, ele tem uma intrínseca relação com o piloro do estômago. Além disso, o cólus continua com o corpo, que se localiza mais à esquerda dos vasos mesentéricos superiores e logo abaixo do tronco celíaco. E aqui nessa partezinha tem a cauda, em que na imagem anterior dá pra ver sua relação aqui, ó, essa aqui é a cauda, com o rim esquerdo, tem uma relação muito próxima, e também suas camadas, né, passam através do baço, por meio do ligamento espleno-renal, que algumas pessoas também chamam de lieno-renal, né? Agora falando um pouquinho sobre os ductos pancreáticos, aqui a gente tem o ducto pancreático principal, em que ele começa aqui na cauda do pâncreas, vai em toda a extensão do pâncreas, e na cabeça ele desce um pouco, né? Então ele se flete inferiormente, para logo depois se juntar com o ducto colédoco. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa relação do ducto pancreático principal com o ducto colédoco. Além disso, a gente tem um ducto pancreático acessório, em que ele vai adentrar no duodeno, assim como a junção do colédoco com o pancreático acessório vai se abrir no duodeno.
em que ele vai dar na papila duodenal menor, certo? E uma coisa interessante de se falar é que o ducto pancreático principal pode ser chamado de ducto de Wirsung, como está escrito aqui, e o acessório pode ser chamado também de Santorini, ducto de Santorini. Agora eu vou falar um pouquinho dessa relação do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. O ducto pancreático principal é esse aqui, né? Nessa imagem que está mais embaixo. E o ducto colédoco é esse aqui que vem da vesícula biliar. O ducto colédoco, ele vem da relação aqui do ducto cístico com o ducto hepático comum. E o que acontece? Quando eles vão chegando aqui na cabeça do pâncreas, eles dois se juntam. Esse ducto colédoco, verdinho aqui, com o ducto pancreático principal. E eles vão dar na ampola hepatopancreática, ou ampola de Vater, que é ela é meio que um pouquinho estendida e ela vai dar também no duodeno, só que na papila duodenal maior. Né? Aqui, ó, na imagem expandida, a gente consegue ver essa aqui é a ampola hepatopancreática ou de Vater, e ela vai dar na papila duodenal maior. É importante falar que todos esses ductos, eles têm seus músculos esfíncteres. Então, o ducto colédoco tem o músculo esfíncter do ducto colédoco e o ducto pancreático principal tem o músculo esfíncter do ducto pancreático. Assim como a ampola pancreática, hepatopancreática, tem seu músculo esfíncter da ampola hepatopancreática, que também pode ser chamado de esfíncter de Oddi, que eles são importantes para o controle das secreções digestivas, né? Então, caso tenha algum problema, pode gerar um acúmulo dessas secreções digestivas que pode causar um problema, né? E aí é chamado de esfíncter de Oddi. Mas essa junção aqui, ela pode ser uma variação anatômica. Então, a pessoa ela pode não juntar o ducto colédoco com o pancreático, elas podem chegar separadamente no duodeno. Aqui é uma imagem para mostrar melhor a papila duodenal maior e a papila duodenal menor. Então, a gente pode ver aqui, ó, o ducto pancreático principal se juntando com o ducto colédoco, indo até a papila duodenal maior. E o ducto pancreático acessório, ou de Santorini, indo aqui até a papila duodenal menor, que é esse furinho, podemos dizer assim. Agora, falando um pouquinho da vascularização e da drenagem. A vascularização, ela é proveniente do tronco celíaco, né? Então, é principalmente de ramos da artéria esplênica, que seria essa aqui, que ela, esplênica, quer dizer baço, né? Ela é um ramo do tronco celíaco que sai aqui e vai até o baço, mas ao longo do seu caminho ela vai lançando os ramos pancreáticos. Por exemplo, o ramo artéria pancreática magna, artéria pancreática superior. Então, elas vão irrigar aqui essa parte mais da cauda, do corpo e do colo do pâncreas. Já a cabeça do pâncreas é irrigada pela artéria hepática comum, que ela também é um ramo aqui do tronco celíaco, e ela vai gerar as artérias pancreático-duodenais, superior e inferior, que elas são divididas em anterior e posterior, e a artéria gastroduodenal, que vai irrigar essa parte aqui da cabeça, do processo uncinado. E é basicamente isso, essa parte da vascularização. A drenagem é basicamente a mesma coisa, os nomes são praticamente os mesmos, né? Então, tem as veias pancreáticas correspondentes, que elas vão gerar a veia mesentérica superior e a veia esplênica e depois, posteriormente, a veia porta. Aí que eu coloquei uma imagem para ficar melhor de identificar, né? Aqui começando pela irrigação, né? A vascularização. Aqui o tronco celíaco vai gerar a veia esplênica, aí aqui a gente tem alguns ramos, né? A artéria pancreática magna, a artéria pancreática dorsal, várias artérias pancreáticas, né? Que a artéria esplênica vai gerar. E aqui a gente tem a artéria hepática comum, que vai gerar a gastroduodenal, a pancreático-duodenal, que vai irrigar mais a cabeça ali do pâncreas. E aqui a veia é a mesma coisa, né? Só que a diferença é que não vai gerar uma veia hepática comum, vai gerar a veia mesentérica superior aqui, que vai irrigar essa parte da cabeça. Mas a veia esplênica da mesma forma.
Aí, passando aqui para a parte da drenagem linfática, os vasos linfáticos pancreáticos, eles acompanham os vasos sanguíneos, mas eles vão principalmente para os linfonodos pancreático-esplênicos, que é esse aqui em azulzinho, né? Então, para o pâncreas, são principalmente esses aqui. Mas também podem ir para os linfonodos mesentéricos superiores, para os pilóricos ou para os celíacos através dos hepáticos. E a inervação é basicamente derivadas dos nervos vago e esplâncnico abdominopélvico, que são provenientes ali do diafragma, né? Esses nervos, eles vão juntamente com os plexos celíaco e o plexo mesentérico superior, e essas fibras simpáticas e parasimpáticas podem ir também, na verdade, para as células acinares e as ilhotas pancreáticas. E as fibras parasimpáticas são também secretomotoras, apesar das células acinares e ilhotas pancreáticas terem sua secreção feita basicamente pelos comandos dos hormônios, mas tem também essa parte dos nervos parasimpáticos. E agora vamos falar um pouquinho sobre o baço também. Ele é um órgão mais arroxeado, oval, maciço, né? E ele tem o formato, mais ou menos, o formato e o tamanho de uma mão fechada. Ele é o órgão abdominal mais delicado, então ele é muito vulnerável. Ele, diferentemente do pâncreas, é intraperitoneal e faz parte do sistema imunológico e linfático. Então, é nele em que os nossos linfócitos são produzidos, e ele também é responsável por capturar e destruir as hemácias antigas e as plaquetas fragmentadas. E também é um reservatório intrínseco de sangue. Então, esse vaso aqui dele, a sua artéria esplênica, ela é mais espessa justamente por conta disso, porque ele é um reservatório de sangue, de hemácias e plaquetas. E aí o que acontece? Antes de nascer, o baço ele funciona também como parte do sistema hematopoético, então ele produz hemácias. Mas a partir do nascimento, ele faz parte apenas do sistema imunológico e linfático. Ele é um órgão móvel também, apesar de ele permanecer na região subcostal, e seu revestimento é por meio de uma cápsula fibroelástica em que é revestida externamente também pelo peritônio. Aí aqui a localização do baço é na parte superolateral aqui, né, do quadrante superior esquerdo, mais aqui perto aqui do diafragma, né, esquerdo. Aí anteriormente, o que a gente tem? Vou falar um pouquinho das relações dele com os outros órgãos. Anteriormente tem a relação com o estômago, nessa imagem aqui tá cortado, mas o estômago estaria aqui por cima, né? Posteriormente tem a parte esquerda do diafragma, que separa o baço ali da pleura do pulmão e das costelas, da 9ª à 11ª, tá? E inferiormente tem a flexura esquerda do cólon, aqui. E mais medialmente a gente tem o rim esquerdo, né? Essa imagem aqui mostra muito bem. Agora as estruturas do baço, tem algumas faces, algumas margens. A face diafragmática, ela é mais convexa, porque ela precisa caber ali no formato do diafragma, aquela parte mais curvada do diafragma. Já a sua margem anterior e superior, ela é mais aguda e ela é mais esculpida. Sua margem posterior ou medial e a inferior já são mais arredondadas. Além disso, a gente tem alguns ligamentos que fazem uma relação do baço com outros órgãos, como o gastroesplênico, que na imagem posterior, na próxima imagem vai dar para ver. O ligamento espleno-renal, que é esse aqui, que faz uma ligação do baço com o rim esquerdo. E o hilo esplênico, que é onde a gente tem o nave, que é o nervo, artéria e veia do baço, né? Aqui o hilo é onde saem os vasos, artérias, veias, né? E na próxima imagem vai dar para ver melhor aqui o ligamento gastroesplênico, certo? Que é representado pelo número 6. Agora, a estrutura interna do baço, ela é basicamente composta por trabéculas e a polpa esplênica ou parênquima. A trabécula, ela se origina aqui
na parte mais externa da cápsula que eu falei, a cápsula fibroelástica. E ela vai meio que conduzir os vasos até essa polpa esplênica ou parênquima. Essa polpa ela é dividida em polpa vermelha, que é composta por esses capilares sinusoides esplênicos, e a polpa branca, que é constituída pelos vasos linfáticos nodulares. Eu deixei no final do slide as minhas referências de onde eu peguei essa parte mais histológica do baço, aí quem quiser dar uma olhada melhor, tem lá. Aí aqui falando um pouquinho da vascularização, ela também é feita pela artéria esplênica, assim como o pâncreas, só que não pelos ramos pancreáticos, né? A artéria esplênica ela se dirige até o hilo esplênico e vai irrigar o baço inteiramente. E uma coisa interessante é que ela se divide em camadas, né? Então, se divide em camadas do ligamento espleno-renal. Então, vai através do ligamento espleno-renal, que a gente pode ver a imagem, né? Aí vai indo por meio do ligamento espleno-renal até chegar no hilo hepático. E essa artéria esplênica, ela tem um trajeto tortuoso, porque é posterior à bolsa omental, aí ela vai anterior ao rim esquerdo, né? Anterior ao rim esquerdo aqui, e ela segue por todo esse trajeto, como eu já mencionei, da parte superior aqui do pâncreas. E uma coisa importante a se falar é que essa vascularização do baço, ela tem uma ausência de anastomose no baço em si. E aí o que acontece? Formam segmentos vasculares. E entre esses segmentos vasculares existem muitas partes que são avascularizadas. Ou seja, tem muitas partes que simplesmente não tem vaso. E aí isso é muito importante para um cirurgião, por exemplo, porque ele pode, caso de alguma lesão, ele pode retirar a parte que está lesada e deixar apenas a parte boa ali, sem ter um risco maior de ter uma hemorragia, de ter sangramento. Além disso, a drenagem venosa, né, as veias, elas são basicamente pelo mesmo nome, né? É a veia esplênica, formada por várias tributárias, em que ela vai receber a veia mesentérica inferior e depois vai se juntar com a veia mesentérica superior, formando a veia porta, né? Como já mencionei anteriormente na relação do pâncreas. E aqui, para finalizar, falando um pouquinho da drenagem linfática, a drenagem linfática é muito parecida com a do pâncreas, é formada pelos vasos linfáticos esplênicos, que vão até os linfonodos pancreáticos esplênicos e posteriormente aos linfonodos celíacos. É até a mesma imagem, porque é muito parecida a drenagem deles, vascularização e inervação é muito parecida.